Olá, queridos alunos do curso de Técnico Superior em Turismo, terceiro ano, Português 2. Eu sou a professora Letícia e hoje nós vamos ver o uso dos porquês. Assim como no espanhol, também em português nós temos 4 tipos de porquês. O primeiro porquê que nós temos é o porquê separado e sem acento. Logo, nós temos o porquê todo junto e sem acento. Também temos o porquê junto e com acento, e finalmente o porquê separado e sem e com acento. Nesse momento, nós vamos ver o porquê separado e sem acento. Quando é que nós utilizamos o porquê separado e sem acento? Nós utilizamos o porquê separado e sem acento quando nós estamos frente a uma frase interrogativa. Essa frase ela pode ser tanto uma frase interrogativa direta, como uma frase interrogativa indireta. Qual é a diferença entre a direta e a indireta? A principal diferença entre a direta e a indireta é o uso do sinal de pontuação interrogativo. Então, nós vamos ter o ponto de interrogação como determinante para uma frase direta. Veja. Então, nós temos o ponto de interrogação como o determinante da frase direta. Um exemplo de frase direta. Por que você não veio hoje? Isso é o exemplo de uma frase direta. Eu observo o interrogativo e o porquê permanece sempre separado e sem acento. Mas nós também podemos ter uma frase indireta, isto é, sem a utilização do sinal de interrogação. Veja, eu posso me fazer uma pergunta interna. Eu não sei por que ele não veio hoje. Então, eu tenho aqui, no caso, uma frase indireta, mas ela não deixa de ser interrogativa. Eu não sei por que ele não veio hoje. Tá? Então, essa daqui é um claro exemplo de frase indireta. Vejamos, nos exemplos que eu coloco aqui para vocês, eu também tenho um exemplo de frase indireta e um exemplo de frase direta. Agora, outra dica para que vocês saibam se esse porquê é separado e sem acento, é você simplesmente trocar esse porquê pela expressão motivo pelo qual. Exemplo, agora eu sei por que você nunca fala comigo. Agora eu sei o motivo pelo qual você não fala comigo. Por que a gente não vai ao cinema? Por qual motivo a gente não vai ao cinema? Então, nós podemos transformar essas palavras com essas frases com essa expressão. Veja. Por qual motivo você não veio hoje? E eu também, na frase indireta, posso substituir. Eu não sei o motivo pelo qual você, ou ele, né, nesse caso, pelo qual ele não veio hoje. Tá? Então, nós temos aqui que o uso do porquê separado e sem acento se dá quando temos frases interrogativas, sejam elas diretas, sejam elas indiretas. Agora, nós temos também o caso de ter o porquê como uma resposta. Então, se eu faço uma pergunta, obviamente eu preciso obter uma resposta. Quando eu vou obter essa resposta, então eu estou falando de uma conjunção explicativa. Então, é o caso do porquê junto, sem acento. O porquê junto e sem acento, como eu falei, é uma conjunção explicativa. Usamos, por exemplo, para responder perguntas. Essa forma pode ser substituída pela expressão pois. Pues, no espanhol. Vejamos o exemplo. Eu estou lendo esse artigo porque, pois, preciso entender melhor essa questão. Vamos ver com um pouquinho mais de profundidade. Vamos colocar aqui a pergunta. Por que você
não veio hoje. Vamos colocar aqui bem direitinho para poder visualizar, tá? Bem, por que você não veio hoje? Então, aqui nós vamos dar a nossa explicação do porquê nós não viemos hoje. Eu não vim hoje porque eu não quis. Não vim hoje porque eu não quis. Esse porquê necessariamente deve estar no início da frase? Não, não necessariamente. Eu posso simplesmente colocar o pronome pessoal. Eu não vim hoje porque eu não quis. Veja, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Eu continuo dando uma explicação. Bem? Então, veja. Porque junto e sem acento, o exemplo, eu estou lendo este artigo porque preciso entender melhor essa questão. Não está aqui na frente, mas bem está mais para o meio. Aqui também, tá? Agora, eu também posso substituir pela palavra pois. Por que você não veio hoje? Pois eu não quis. E aqui também, eu não vim hoje, pois eu não quis. Eu não vim hoje, pois eu não quis. Vamos colocar a nossa vírgula aqui, como corresponde ao nosso ponto final. Então, se eu posso substituir esse porquê pelo pois, então, obviamente, é uma conjunção explicativa. Agora, nós também temos o porquê, que é todo junto e com acento. Quando é que eu vou utilizar esse porquê junto e com acento? Eu vou utilizar esse porquê junto e com acento, dando função de substantivo na frase. E eu vou poder também substituir esse porquê pela palavra, pelo substantivo a razão. Bem, o motivo. Tá? Mas eu prefiro a razão porque não confunde daí tanto com esse porquê aqui que é separado e sem acento. Veja, exemplo, não tem jeito, você sempre começa com seus porquês para justificar tudo o que faz de errado. Veja aqui um exemplo interessante, uma questão interessante. Esse porquê, junto e com acento, ele também pode variar no número. Porque, ora, o substantivo varia em número, né? Em número, gênero e grau. Nesse caso, nós estamos variando ele em número. Então, eu posso ter o porquê no singular e posso ter também o porquê no plural. Esse porquê, sendo substantivo, também vai estar acompanhado do artigo o ou do artigo a, tanto no singular como no plural. Observe uma frase onde nós falamos no singular. Eu quero saber o porquê da sua decisão. Peraí, vou mudar aqui. Eu quero saber o porquê da sua decisão. Agora, uma no plural. Eu quero saber os porquês destas decisões. Então, eu estou utilizando os porquês no plural. Então, veja, se é um substantivo, ele pode variar no número, tanto no singular como no plural. Bem, olha aí o exemplo que eu dei para vocês, então, eu posso também trocar esse o porquê pela palavra a razão. Eu quero saber a razão da sua decisão. E no plural também, eu quero saber as razões destas decisões. Tá? Então, se eu posso substituir pela palavra, pelo substantivo a razão ou as razões, eu estou frente ao porquê junto e com acento. Bem? Agora, eu também tenho esse porquê separado e com acento. Quando é que eu vou utilizar esse tipo de porquê?
Eu vou utilizar esse tipo de porquê separado e com acento no que, quando esse que estiver no final da frase acompanhado de uma pontuação. Tá? Vejam aqui os exemplos. Ele está triste por quê? Por quê? E esse que é o que determina realmente a acentuação. O quê? Eu posso fazer o quê? Bem, então, eu posso ter tanto um interrogativo, como um ponto final, como também um acento exclamativo. Tá dando ao contrário aqui para mim, mas tudo bem, tá? Que eu tenha que colocar no final da frase. Por exemplo, quando eu digo assim, obrigada, e você responde, não tem. Espera que eu vou colocar aqui. Não tem de quê? Eu estou colocando como uma exclamação. Eu também poderia estar colocando não tem de quê? Então, nós estamos utilizando esse porquê separado e com acento. Vamos ver aqui uns exemplos nesse exercício. Vou embora porque estou muito cansada. Aqui nesse caso, nós vamos utilizar o porquê junto e sem acento. Por quê? Porque eu estou dando uma explicação. Aqui funciona, no caso, como uma conjunção explicativa. Na letra B, está na hora de sabermos por que você foi embora sem dar explicações. Nesse caso aqui, eu estou utilizando a pergunta indireta. Está na hora de sabermos por que você foi embora, por que ele foi embora, tá? Sem dar nenhuma explicação. Aqui é o caso típico da frase indireta. No final, você não quer ir ao passeio? Por quê? Olha lá, final de frase do lado do acento, tá? Na letra D, por que você não gostou de fazer essa viagem? Clássico exemplo de uma frase direta. Separado, porque separado sem acento. Agora, eu não entendo o. Veja, temos um artigo aí. Se temos um artigo, nós temos um substantivo. Eu não entendo o porquê, todo junto com acento, da reclamação, minha senhora. Eu poderia transformar a frase tranquilamente. Eu não entendo a razão da reclamação, minha senhora. Na letra F, quero falar com o gerente porque tudo junto. Eu estou dando explicação. Porque eu não estou gostando do tratamento que vocês estão tendo comigo. Porque eu não estou gostando do tratamento que vocês estão tendo comigo e que eu quero falar com o gerente. Veja, estou dando a explicação. E, novamente, uma pergunta direta. Por que a senhora não fala diretamente comigo? Eu posso ajudá-la. Bem, queridos alunos, espero ter tirado as dúvidas de vocês sobre o uso dos porquês. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar pela plataforma Edmodo, pelo WhatsApp ou por e-mail. E se ainda assim ficar algum tipo de dúvida, vocês devem consultar o vídeo que eu deixei à disposição de vocês na plataforma do professor Noslen, o uso dos porquês. Tenham todos uma muito boa noite.